Existe um sermão que mudou o curso da história da humanidade e continua transformando vidas hoje. Palavras pronunciadas há 2000 anos que eram radicais naquela época e permanecem revolucionárias agora. Enquanto você assiste a este vídeo, milhões de pessoas ao redor do mundo ainda não descobriram o verdadeiro poder dessas palavras. O que você está prestes a descobrir não é apenas teoria religiosa, mas um plano concreto para viver uma vida alinhada com o propósito eterno. Prepare-se, porque o que Jesus ensinou naquele dia desafiou impérios, transformou corações e continua sendo a mensagem mais poderosa já proclamada. Bem-vindo a uma jornada através do Sermão da Montanha, onde os ensinamentos de Jesus revelam verdades que transcendem o tempo e as culturas. Naquele dia memorável, multidões se reuniram em uma colina na Galileia. Pescadores cansados, agricultores exaustos, mendigos desesperados e soldados feridos pela opressão romana. Todos esperavam ouvir palavras de um conquistador militar. Mas o que Jesus proclamou foi algo infinitamente mais radical. Ele não falou sobre espadas, poder ou rebelião política. O evangelho que saiu de seus lábios apresentava um reino diferente de tudo que aquelas pessoas haviam imaginado, construído não sobre riqueza ou guerra, mas sobre humildade, misericórdia e amor. As bem-aventuranças que você está prestes a conhecer não são apenas belos versículos para decorar, mas instruções práticas para viver como cidadão do reino de Deus aqui e agora. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de que cidade você está assistindo. Queremos saber onde estão nossos irmãos que buscam crescimento espiritual. Capítulo 1. Bem-aventurados os pobres de espírito. A primeira declaração de Jesus naquele monte foi desconcertante para todos que ouviam. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No idioma aramaico original, a palavra usada por Jesus não se referia à pobreza material, mas à profunda humildade espiritual. Era um reconhecimento radical de nossa total dependência de Deus. Ser pobre de espírito significa esvaziar-se do orgulho, da autoconfiança exagerada e da ilusão de autossuficiência. Significa admitir que, sem a presença divina, somos insuficientes por nós mesmos. Esta não é fraqueza, mas a mais genuína demonstração de força, pois reconhecer nossa necessidade é o primeiro passo para receber as riquezas celestiais. O mundo celebra a independência absoluta e rejeita qualquer forma de vulnerabilidade. Mas Jesus estabeleceu um princípio invertido. Quanto mais vazios estamos de nós mesmos, mais podemos ser preenchidos dele. Vivemos numa era que glorifica o individualismo e promove a autossuficiência como virtude máxima. Desde a infância, somos ensinados a depender apenas de nossas próprias forças, a conquistar tudo com nossos méritos e a nunca demonstrar fragilidade. As redes sociais exibem versões editadas da realidade onde todos parecem perfeitamente completos e realizados. Nesse contexto cultural, a primeira bem-aventurança soa como uma afronta direta aos valores contemporâneos. Jesus nos desafia a despir todas as máscaras que usamos para impressionar os outros. Ele nos convida a abandonar as fachadas que construímos para esconder nossas inseguranças e limitações. Somente aqueles que têm coragem de deixar o ego de lado conseguem verdadeiramente receber a plenitude das bênçãos divinas que estão disponíveis para todos que as buscam com sinceridade. A pobreza de espírito não significa ter baixa autoestima ou cultivar uma falsa humildade religiosa. Não se trata de fingir que não temos talentos ou capacidades, nem de menosprezar os dons que recebemos do Criador. A verdadeira pobreza espiritual é o reconhecimento honesto de que tudo o que somos e temos vem de uma fonte maior que nós mesmos.
É entender que nossas conquistas, inteligência, saúde e oportunidades não são fruto exclusivo de nosso esforço individual. É admitir que, na grande equação da existência, somos criaturas dependentes do Criador. Esta atitude liberta porque remove o peso impossível de termos que ser perfeitos e completos sozinhos. Quando aceitamos nossa dependência fundamental, paradoxalmente encontramos verdadeira liberdade para crescer, errar, aprender e nos desenvolver sem o terror paralisante do fracasso. A promessa anexada a esta bem-aventurança é extraordinária. Deles é o reino dos céus. Note que Jesus não disse será, mas é, presente, imediato, disponível agora. O reino não é apenas uma realidade futura após a morte, mas uma dimensão espiritual, acessível hoje para aqueles que cultivam a postura correta do coração. Quando nos esvaziamos de orgulho e presunção, criamos espaço interior para que a presença de Deus habite plenamente em nós. As riquezas deste reino transcendem bens materiais, paz que ultrapassa a compreensão, alegria independente das circunstâncias, propósito que dá sentido à existência, amor que transforma relacionamentos e esperança que sustenta nos momentos mais sombrios. Tudo isso se torna acessível para quem escolhe a postura de humilde dependência. Reflita honestamente sobre sua própria vida neste momento. Em que áreas você ainda se apega à ilusão de controle total e autossuficiência? Onde o orgulho impede você de reconhecer que precisa de ajuda, seja divina ou humana? Quais máscaras sociais você usa para esconder vulnerabilidades que, na verdade, poderiam ser portas para a conexão mais profunda? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que precisaram passar pela experiência de esvaziar-se antes de serem preenchidas. Moisés no deserto, Davi na caverna, Pedro após negar Jesus, Paulo cego no caminho de Damasco. Todos eles descobriram que o quebrantamento não é o fim, mas o começo de algo infinitamente maior. Você está disposto a deixar de lado o orgulho e abrir seu coração para as riquezas celestiais que aguardam aqueles que humildemente as buscam? Esta primeira bem-aventurança desafia algo em sua vida? Comente abaixo uma área onde você precisa cultivar mais humildade espiritual. Mas Jesus não parou por aí. A segunda bem-aventurança vai ainda mais fundo, tocando em algo que nossa cultura moderna tenta evitar a todo custo. Prepare-se. Capítulo 2. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esta declaração deve ter soado estranha para muitos que ouviam. Como pode haver bênção no sofrimento? No aramaico, a palavra usada por Jesus descreve um lamento profundo e ativo que vai muito além da perda pessoal. Trata-se da dor de uma alma sobrecarregada pela realidade do pecado, pela fragilidade do mundo e pelo sofrimento alheio. Chorar, neste contexto bíblico, não é simplesmente derramar lágrimas de autocomiseração, mas ter o coração partido pelas mesmas coisas que partem o coração de Deus. É sentir a distância entre o que a vida é e o que ela deveria ser, segundo o projeto original do Criador. É lamentar não apenas nossas próprias dores, mas também a injustiça, a opressão, a violência e toda forma de mal que assola a humanidade. Vivemos numa época que venera o entretenimento constante e cultiva a distração perpétua. A tristeza é vista como algo a ser evitado, suprimido ou medicado imediatamente. Agendas lotadas, redes sociais intermináveis e consumo desenfreado funcionam como anestésicos para o desconforto existencial. Nossa cultura nos ensina a manter sempre uma aparência de felicidade, mesmo quando por dentro estamos despedaçados. Expressar lamento genuíno é frequentemente interpretado como fraqueza,
falta de fé ou negatividade que deve ser banida. Mas os ensinamentos de Jesus confrontam diretamente esta superficialidade emocional e espiritual. Ele valida o lamento autêntico como resposta apropriada à condição caída do mundo. Reconhecer e expressar dor não é sinal de espiritualidade imatura, mas de sensibilidade desenvolvida e consciência aguçada da realidade como ela realmente é. O lamento que Jesus abençoa não é desespero destrutivo ou amargura que nos paralisa. É uma tristeza que brota da esperança, não da ausência dela. É o choro de quem conhece como as coisas deveriam ser e sofre ao ver como elas são. É a angústia de quem ama verdadeiramente e, por isso, sente profundamente quando esse amor é rejeitado ou ferido. Os profetas do Antigo Testamento eram homens que choravam. Jeremias lamentou sobre Jerusalém. Ezequiel gemeu pelo exílio. Amós bradou contra a injustiça social. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo minutos depois. Chorou também sobre Jerusalém, prevendo sua destruição futura. Estes lamentos não eram sinais de falta de fé, mas de profunda conexão com a realidade humana e com o coração divino que sofre com nossa dor. A promessa anexada a esta bem-aventurança é pessoal e divina. Eles serão consolados. O consolo que Deus oferece não é uma distração temporária ou um paliativo superficial para nossa dor. É um conforto profundo que vem do próprio Criador entrando em nossa tristeza, validando nosso sofrimento e prometendo redenção. Ele não minimiza nossa dor, dizendo que não é grande coisa. Não nos culpa por sentir o que sentimos. Não oferece respostas simplistas para perguntas complexas. Em vez disso, ele se aproxima, enxuga nossas lágrimas e nos preenche com uma esperança que transcende as circunstâncias presentes. Este consolo divino é real, palpável e transformador. Inúmeros testemunhos ao longo dos séculos confirmam que, nos momentos de maior dor, aqueles que se voltam para Deus experimentam uma paz inexplicável que sustenta mesmo quando tudo ao redor desmorona. Que tipo de lamento habita em seu coração neste momento? Talvez seja a perda de um ente querido que deixou um vazio impossível de preencher com palavras humanas. Talvez seja a dor de uma injustiça sofrida que ninguém mais parece reconhecer ou validar. Talvez seja o peso de suas próprias falhas e a distância que você sente entre quem você é e quem você gostaria de ser. Talvez seja a angústia ao observar o sofrimento ao seu redor. Fome, violência, solidão, desespero, sem poder fazer tanto quanto gostaria. Qualquer que seja sua dor, saiba que Jesus não apenas permite que você a sinta, mas promete encontrá-lo exatamente ali. Deus não está distante de sua tristeza, esperando que você se recupere antes de se aproximar dele. Ele está mais perto de você agora, em seu lamento, do que em qualquer outro momento. Permita-se chorar para que possa verdadeiramente ser consolado. Você tem permitido que seu coração lamente ou tem fugido da dor? Compartilhe nos comentários, sem detalhes íntimos, se esta mensagem tocou alguma área de tristeza em sua vida. E se você pensa que as bem-aventuranças já foram revolucionárias até aqui, prepare-se para a próxima. Jesus estava prestes a redefinir completamente o conceito de poder. Capítulo 3. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta afirmação deve ter provocado confusão entre os ouvintes que esperavam um Messias guerreiro. No aramaico, a palavra usada para mansidão descreve uma gentileza que nasce da força, não da fraqueza. É poder sob controle, força disciplinada, autoridade que escolhe servir em vez de dominar.
Mansidão não significa ser passivo, covarde ou permitir que outros o atropelem. Significa ter a capacidade de afirmar-se, defender-se e lutar, mas escolher deliberadamente confiar no tempo e no plano de Deus em vez de forçar as situações pela própria vontade. Os mansos são aqueles que submetem suas vontades à vontade divina, reconhecendo que a verdadeira autoridade vem dele, não de conquistas humanas arrancadas à força. O mundo contemporâneo glorifica exatamente o oposto da mansidão. A agressividade é vendida como virtude necessária para o sucesso. Autopromoção constante é apresentada como estratégia indispensável para alcançar objetivos. A cultura corporativa frequentemente recompensa aqueles que pisam nos outros para subir, que conquistam espaço invadindo o território alheio, que impõem suas vontades sem considerar o impacto sobre os demais. Nas redes sociais, a competição por atenção e validação cria um ambiente onde gritar mais alto parece ser o único caminho para ser ouvido. Demonstrar mansidão neste contexto é frequentemente interpretado como ingenuidade, falta de ambição ou incapacidade de competir. Mas os ensinamentos de Jesus viram completamente de cabeça para baixo nossa compreensão de poder, sucesso e realização. A mansidão que Jesus ensina é profundamente contracultural, porque exige força interior extraordinária. Qualquer pessoa pode reagir com violência quando provocada. Isso é instinto animal básico. Qualquer um pode impor sua vontade quando tem poder para isso. Isso é apenas exercício bruto de força. Mas controlar a própria força, moderar a própria resposta e escolher a gentileza mesmo quando se tem capacidade para a agressão, isso requer um nível de maturidade e autodomínio que poucos alcançam. Pense em Jesus durante seu julgamento e crucificação. Ele tinha poder para chamar legiões de anjos, mas escolheu a mansidão. Pedro, por outro lado, inicialmente reagiu com violência cortando a orelha do servo, demonstrando força sem mansidão. A diferença entre os dois momentos ilustra perfeitamente o que Jesus estava ensinando naquela colina. A promessa é notável: os mansos herdarão a terra. Note que eles não lutam pela herança, não competem por ela, não a conquistam pela força. Eles a recebem como presente daquele que possui todas as coisas. Esta é uma reviravolta completa na lógica humana, onde os agressivos tomam, os fortes conquistam e os violentos dominam. No reino de Deus, aqueles que confiam serenamente na provisão divina, que se recusam a manipular circunstâncias ou pessoas para obter vantagem, que escolhem humildade sobre autopromoção, esses são os que finalmente recebem a verdadeira herança. A história confirma este princípio. Impérios construídos pela força eventualmente caem, mas o evangelho transmitido por pessoas mansas atravessou milênios e continua transformando o mundo. Examine sua própria abordagem à vida e aos relacionamentos. Você vive em constante luta e competição, precisando provar seu valor e garantir sua posição? Você manipula situações e pessoas para alcançar seus objetivos, justificando que os fins justificam os meios? Você reage agressivamente quando se sente ameaçado ou desrespeitado? Ou você está aprendendo a confiar que Deus cuida de você, defende sua causa e provê o que é necessário no tempo certo? Imagine uma vida onde você não precisa mais lutar desesperadamente por reconhecimento, onde sua confiança serena na provisão divina permite que você descanse mesmo em meio às incertezas. Imagine relacionamentos onde você não precisa dominar ou ser dominado, mas pode interagir com força gentil e autoridade humilde. Você está disposto a trocar a força bruta pela mansidão poderosa que Jesus ensina? Em que área da sua vida você mais luta para exercer mansidão? Comente se é no trabalho, família,
redes sociais ou outro contexto, mas ainda não chegamos ao ponto mais intenso das bem-aventuranças. A próxima fala sobre uma fome que muitos perderam. Capítulo 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No aramaico, a expressão usada por Jesus transmite um desejo intenso e desesperado, não um interesse casual ou preferência moderada. É a fome de um homem que não come há dias, o desespero de um viajante perdido no deserto que não encontra água. Esta sede por justiça vai muito além de moralidade pessoal ou comportamento individual correto. Trata-se de um anseio profundo por ver o mundo refletir o caráter de Deus em todas as dimensões. Justiça nas estruturas sociais, misericórdia nas relações humanas, verdade nos sistemas de poder, equidade na distribuição de recursos e oportunidades. É a ânsia de ver o reino de Deus manifestado na terra como é no céu. Olhamos ao nosso redor e vemos injustiça sistêmica por todos os lados. Corrupção endêmica nas instituições que deveriam servir o povo. Líderes que usam autoridade para oprimir em vez de libertar. Sistemas econômicos que concentram riqueza nas mãos de poucos enquanto multidões vivem em necessidade. Violência contra os vulneráveis que não têm voz para se defender. Discriminação baseada em características que ninguém escolheu. Exploração sexual, tráfico humano, trabalho escravo. Males que persistem mesmo em pleno século XXI. Diante dessa realidade, muitos caem em duas armadilhas. Cinismo paralisante que conclui que nada pode mudar, ou conformismo passivo que aceita a injustiça como normal e inevitável. Ambas as posturas traem falta da fome e sede que Jesus descreveu. A bem-aventurança nos desafia a recusar tanto o cinismo quanto a complacência. Somos chamados a manter acesa a chama da indignação santa diante da injustiça, a nunca nos acostumarmos com o mal como se fosse normal. Esta fome por justiça deve nos impulsionar para a ação concreta em nossas esferas de influência. Não se trata de criar utopias humanas perfeitas. Sabemos que a plenitude do reino só virá com o retorno de Jesus. Mas enquanto esperamos, somos chamados a ser agentes de justiça e misericórdia onde quer que estejamos. Isso pode significar defender alguém que está sendo tratado injustamente no ambiente de trabalho. Pode ser usar sua voz e recursos para apoiar causas que protegem os vulneráveis. Pode ser votar conscientemente, consumir eticamente, trabalhar honestamente e liderar com integridade em qualquer posição que você ocupe. A promessa é que esta fome não permanecerá insatisfeita. Seremos fartos. Deus promete preencher aqueles que anseiam por justiça com sua presença, seu poder e seu propósito. Ele nos capacita para ser parte da resposta às orações que fazemos por um mundo mais justo. Cada vez que escolhemos a integridade sobre a vantagem desonesta, cada vez que defendemos o fraco contra o abuso do forte, cada vez que recusamos participar de sistemas corruptos, mesmo quando isso nos custa, estamos sendo preenchidos com a própria justiça divina. E na eternidade, quando toda injustiça for finalmente corrigida e toda lágrima enxugada, aqueles que tiveram fome de justiça nesta vida experimentarão saciedade completa, vendo a realização plena do reino que tanto ansiaram. O que realmente move você hoje? Pelo que você está verdadeiramente faminto e sedento? É possível passar a vida inteira perseguindo coisas temporárias que nunca satisfazem. Reconhecimento social, acúmulo material, prazeres fugazes, segurança ilusória. Milhões vivem nessa roda de hamster, sempre correndo, mas nunca alcançando saciedade verdadeira. Mas existe uma fome diferente, uma sede que, quando saciada, não deixa resíduo de vazio.
É o anseio profundo por ver a vontade de Deus feita, por participar de algo infinitamente maior que nossas vidas individuais, por contribuir para a redenção do mundo. Esta é a fome que a Bíblia diz que será saciada. Você está disposto a redirecionar seus desejos mais profundos para buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça? O que te deixa mais indignado quando você vê injustiça acontecendo? Comente e vamos conversar sobre como podemos ser agentes de mudança. As próximas 3 bem-aventuranças formam um conjunto poderoso sobre como nos relacionamos com Deus e com os outros. Vamos mergulhar nelas agora. Capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, puros de coração e pacificadores. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No aramaico, a palavra descreve compaixão profunda e genuína, que reflete a própria misericórdia divina. Misericórdia é mais do que simplesmente perdoar. É empatia ativa, disposição de entrar na dor alheia e oferecer alívio. É a escolha deliberada de estender graça àqueles que não a merecem, assim como nós mesmos recebemos graça imerecida de Deus. Nossa cultura nutre rancores, celebra vingança e glorifica o olho por olho, elevado ao extremo. Filmes de sucesso frequentemente têm como heróis pessoas que fazem justiça com as próprias mãos, vingando-se cruelmente daqueles que os feriram. Mas Jesus nos chama para algo radicalmente diferente, mostrar misericórdia mesmo quando seria justificável fazer o contrário. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. No aramaico, refere-se a um coração indiviso, livre de hipocrisia, com devoção total focada no Criador. Pureza aqui não trata apenas de evitar pecados específicos, mas de ter intenções não divididas e motivos não misturados. Vivemos na era da distração máxima, onde nossos corações são puxados simultaneamente em milhares de direções. Carreiras, relacionamentos, ambições, pressões sociais, fluxos infinitos de informação e entretenimento. Neste contexto caótico, cultivar pureza de coração significa estabelecer prioridades claras e manter Deus no centro, mesmo quando tudo ao redor compete por nossa atenção e devoção. Significa viver com integridade, onde nosso interior corresponde ao exterior, onde não há contradição entre o que professamos e como vivemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No aramaico, descreve aqueles que constroem ativamente a paz, não apenas evitam conflitos. Pacificadores não são pessoas passivas que fogem de confrontos necessários, mas agentes ativos que trabalham para reconciliar relacionamentos rompidos e promover harmonia genuína. Eles refletem o próprio coração de Deus, que enviou seu Filho para reconciliar a humanidade consigo mesmo. Em um mundo profundamente dividido por política, religião, raça, classe social, ideologia, a busca pela paz exige coragem extraordinária. Significa estar disposto a ficar na brecha entre lados opostos, arriscando-se a ser mal compreendido por ambos. Significa escolher amor sobre ódio, diálogo sobre demonização, pontes sobre muros. Esta não é fraqueza, mas uma das formas mais altas de força espiritual. Estas 3 bem-aventuranças estão interconectadas de maneiras profundas. Quando cultivamos pureza de coração, focando nossa devoção exclusivamente em Deus, naturalmente nos tornamos mais misericordiosos, porque vemos os outros através dos olhos dele. Quando praticamos misericórdia, nossos corações se purificam de amargura e ressentimento que os contaminam. E quando somos puros e misericordiosos, nos tornamos naturalmente pacificadores, porque paz flui de corações que estão em paz com Deus e consigo mesmos.
A promessa para os misericordiosos é que receberão misericórdia, princípio confirmado em toda a Bíblia de que colhemos o que plantamos. A promessa para os puros de coração é que verão a Deus, não apenas no futuro, mas aqui e agora, percebendo sua presença em suas vidas, nos outros e no mundo. E os pacificadores recebem o título mais alto possível: filhos de Deus, participantes de sua natureza e missão. Examine estas três áreas em sua vida atual. Você está cultivando misericórdia ou nutrindo ressentimentos que envenenam seu coração? Há pessoas em sua vida que você precisa perdoar, não porque merecem, mas porque você precisa da liberdade que o perdão traz. Quanto à pureza de coração, o que está dividindo sua devoção e diluindo seu foco? Quais distrações você precisa eliminar para ver Deus mais claramente? E sobre pacificação, onde você pode ser agente de reconciliação? Que relacionamentos rompidos em sua família, igreja ou comunidade precisam de alguém corajoso o suficiente para construir pontes? A Bíblia nos assegura que estas atitudes não apenas transformam o mundo ao nosso redor, mas nos transformam internamente, moldando-nos cada vez mais à imagem de Jesus, que é a personificação perfeita de misericórdia, pureza e paz. Qual destas três bem-aventuranças é mais desafiadora para você hoje? Mostrar misericórdia, manter pureza de coração ou ser pacificador? Comente honestamente. Chegamos agora à última e talvez mais radical de todas as bem-aventuranças, aquela que revela o verdadeiro custo de seguir Jesus. As bem-aventuranças que Jesus proclamou naquela colina há 2000 anos não eram meras palavras bonitas para enfeitar discursos religiosos. Eram e continuam sendo um manifesto revolucionário para uma forma completamente diferente de viver neste mundo. Cada uma delas desafia frontalmente os valores da cultura dominante, seja em sua época ou na nossa. Elas nos convidam para uma transformação profunda que começa no coração e se manifesta em cada área da vida. Não são apenas ideais distantes e impossíveis, mas instruções práticas para aqueles que escolhem ser cidadãos do reino de Deus aqui e agora. A questão que permanece para cada um de nós é pessoal e urgente. Aceitaremos este convite? Permitiremos que estes ensinamentos de Jesus moldem nosso coração e nossas ações? Ou continuaremos vivendo segundo os padrões de um mundo que passa, ignorando a sabedoria eterna que nos foi oferecida? Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, não aguarde apenas para si. Compartilhe este vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e, acima de tudo, comprometa-se hoje a viver segundo estes princípios revolucionários que têm o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas o mundo inteiro.